Fala aí pessoal do Bismarck, tudo bem? Elias de Mello aqui com mais um vídeo para vocês, né? E dessa vez não é bem uma análise, né? Mas é uma espécie de depoimento, né? Sobre compras de um determinado item que algumas pessoas até não conhecem muito bem o nome, né? É mais para pessoal nerd, né? Mas assim, pode servir para presentes em geral, decoração em geral, que é sobre action figures e mais especificamente falando sobre compras no AliExpress desse tipo de item, né? Então eu vou falar um pouquinho das minhas experiências, vocês podem ver que aqui atrás tem alguns, né, que eu uso como decoração e eu vou falar um pouquinho do que é o action figure, das compras que eu fiz, da qualidade referente a essas action figures ou esses bonecos, né, para os mais íntimos, e também a experiência de compra, qualidade, né, já estou com eles há um tempo aí, vocês que vê o canal vê que ele está aqui no fundo como base, e né, em relação a preço principalmente, que é o grande atrativo em geral do AliExpress das compras que a gente faz, né? Então eu vou trazer tudo isso para você, fica ligado aí que eu já vou explicar tudo no detalhe. Então pessoal, antes de eu falar sobre esses bonecos todos, sobre os processos de compra, valores, o que eu achei desses bonecos, eu queria, claro, para você deixar aquela sua gorjeta gratuita, vamos dizer assim, né? Que é um like no vídeo, né? Para mostrar que esse vídeo tá te ajudando, que é bacana. Então, isso é importante para o YouTube trazer relevância para o canal e eu conseguir trazer essa informação a mais pessoas. Então, por favor, curta aí, se possível se inscreva, ativa o sininho, tá? E também, se não for pedir muito, tem rede social também, então vai lá, dá uma olhadinha. Eu tenho tentado postar algumas coisas aí mais recente, depois de um período sem postar muita coisa, mas aos pouquinhos eu estou voltando à ativa aí, então por favor, façam esse favor aí, é rapidinho, é só clicar um minutinho, valeu? Continuando aqui o vídeo, né? Primeiro eu acho que é importante falar para vocês o que é o action figure, né, que eu estou falando aqui, que ele nada mais é do que a representação de personagens em forma de boneco, né? Então, personagens aí icônicos, né? E aí muitas pessoas podem até se confundir achando que action figure pode ser apenas coisas de desenho animado, anime, filmes, mas ele pode ser também action figures de pessoas da nossa realidade, né? Por exemplo, eu vi por esses dias, quando estava pesquisando alguns outros que eu queria colocar aqui no escritório, né, e no meu cenário aqui do YouTube, eu vi, por exemplo, um action figure da Princesa Elizabeth, né, da Rainha Elizabeth, cara, que acabou de falecer aí, infelizmente, né? E, cara, é impressionante como é que o pessoal faz uma representação, né, da pessoa, né, que estava aqui até pouco tempo junto com a gente, em formato de boneco para decoração, né, para poder ficar de alguma forma uma homenagem, né? Então, action figure é basicamente isso. Para alguns podem parecer brinquedo, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é diferente, tá? Pode até servir como um presente de brinquedo muito mais para adolescente, tá? Porque normalmente os action figures não são bonecos montados por si só, né? Bonecos que a gente compra aí em grandes magazines, né? Então são bonecos que você tem que montar, tem pecinhas, então pode ser perigoso para algum tipo de público aí. Então cuidado para chamar esses negócios de brinquedo, porque embora ele pareça brinquedo, ele é muito mais um item de decoração do que um brinquedo. Tá, então como eu estou falando aqui, né? Action figures não é necessariamente um brinquedo, né? Como eu já falei, ele tem as partes, ele tem a montagem, né? Então, para criança que fica lá brincando com o boneco, não vai servir, porque ele vai se desmontar todo, tá? Então, por isso, cuidado se você quiser comprar esses tipos de boneco no AliExpress da vida, pensando em presentear como se fosse um brinquedo para uma criança, principalmente se a criança for pequena, tá? Porque muitos deles têm peças que são encaixáveis, então pode ser perigoso para essas crianças, né? E diferente do que acontece aqui no Brasil, do que é comercializado aqui no Brasil, não passa por processos, né, como, por exemplo, pelo Instituto do Inmetro, né, para poder atestar que aquilo ali é seguro para aquela idade. Então, muito cuidado na hora de comprar esses tipos de bonecos no AliExpress, tá? Embora sejam muito bacanas, tem o seu público aí, né, que normalmente são pessoas maiores, né, adolescentes, pré-adolescentes e adultos como eu, né, que curtem esse tipo de personagem, de coisa, né, para decoração, porque traz nostalgia sobre desenhos que fizeram parte da minha infância, né, da minha adolescência, né, então ficou velhinho.
Então, cuidado com esse negócio de não tratar realmente como brinquedo. Bom, no decorrer desse vídeo eu vou deixar alguns outros vídeos que eu fiz aí, né? Mostrando sobre acabamento, como é que é no detalhe. E, cara, são perfeitos no que diz respeito a representar os personagens, pelo menos esses três que estão aqui atrás de mim, que é o Goku, o Kakashi e o Ryuki, do Death Note. Então, cara, vocês podem perceber aí que eles capricham no que eles fazem. Então, esses action figures aqui são de excelente qualidade, de ótimo acabamento ali, de pintura, né? Então, são bem próximos aos personagens que a gente vê nos animes. Aí, no caso desses três aqui, todos fazem parte de animes, né? Então, em relação a isso, cara, você vai ter muita fidelidade ao que a gente assiste na TV, né? Assistia na TV, no computador, enfim, nas mídias aí. Então, em relação a isso, você pode ficar tranquilo que, na maioria das vezes, aí, assim como qualquer outra compra no AliExpress, o que você tem que prestar atenção é na avaliação, tá? Se a avaliação estiver ali meio baixa, cara, já desconfia, né? 4,5 tu já fica de pé atrás ali para ver se por acaso é algum só problema de compra, porque às vezes o pessoal confunde, né? Porque a gente tem ali a avaliação que é em relação ao produto, né? Então, se o produto funciona direito, continuou funcionando, se ele chegou de acordo com o que estava no anúncio. E tem gente que bota o processo de, por exemplo, uma taxação como algo negativo em relação ao produto. Então, às vezes é bom você dar uma olhada ali, uma fuçada nas avaliações para ver se de repente o negócio está 4,5, você já começa a ter o alerta, mas aí você vê que alguns problemas de compras ali que pode acontecer com você, óbvio, você está comprando ali, somente você está comprando lá do outro lado do mundo, né? Então, cara, a garantia é um pouquinho complicada. Então, esteja ciente disso, né? Veja ali as avaliações, se a maioria das coisas estiverem ok. Alguns, na maioria das vezes, colocam fotos ali, então você consegue ver mais ou menos o que te espera, né? O que você pode esperar em relação àquilo. Então, em geral, os acabamentos são legais. Porém, né, como eu falei, eles são bonecos que normalmente vêm desmontados. Não é um boneco inteiriço, como, por exemplo, tem o Buzz Lightyear aqui, que ele tem as articulações aqui, ele é todo inteiriço. Então, no caso desses bonecos aqui, eles são encaixáveis, né? Então, em relação a esses encaixes, eu não achei muito bacana, tá? São encaixes que eu não sei explicar muito bem, mas não fica muito bem encaixado, né? Aquela coisa que você escuta até aquele clique, né? Pra ter certeza que encaixou bem. Aquele negócio tem que fazer meio que uma brutalidade ali que, cara, se você ficar tirando e colocando direto ali, pode ser que com o tempo não segure direito, tá? Então, por isso que eu não recomendo como brinquedo, tá? Como decoração paradinha ali, ok, tá? E mesmo assim, para limpar, às vezes você quando for mexer no boneco, você vai ver que algumas partes podem cair, você tem que reencaixar. Isso é um pouquinho chato, mas faz parte aí do que se propõe um produto que é um mais baixo custo, né? Embora traga um excelente acabamento ali, né? Uma fidelidade ao personagem, mas tem essa questão aí dos encaixes e tudo mais. Então vamos lá a falar o ponto principal aqui do vídeo, né? Então se você está querendo montar um ambiente com a sua cara, né? Se você está querendo uma decoração, se você está querendo presentear alguém que gosta muito de algum personagem, pode procurar no AliExpress, você vai ter uma variedade imensa de personagens, tá? De tudo que é tipo, tamanhos também, né? E com alguns acabamentos especiais, como LEDs, enfim, muita coisa bacana, tá? Eu prefiro umas coisas mais simples aqui, tá? Até porque para não pesar muito o ambiente, né? E até porque isso aqui é meu ambiente de trabalho também no meu dia a dia, né? Então, não trazer uma coisa muito pesada. E aí, a gente chega no ponto principal, como eu estava falando, que é o preço, né? Quando você vai procurar um action figure desses estilos aqui, são action figures de mais de 10 centímetros, a maioria deles aqui, cara, você vai pagar um valor bem, vamos dizer assim, relevante, tá? Em alguns casos pode chegar aí a mais de um salário mínimo, por exemplo, né? Então tem gente que ganha um salário mínimo para viver e tem boneco desse que custa um salário mínimo aqui no Brasil. E eu vou falar aí mais ou menos os preços que eu paguei neles aí, arredondando para cima, tá? O Goku foi R$ 57,00, tá? O Kakashi foi R$ 48,00 e o Ryuki foi o mais barato, foram incríveis R$ 26,00, tá? Isso arredondando para cima e já sem frete, o frete grátis em todos os três aqui eu peguei frete, tá? Eu vou deixar os links na descrição, se vocês quiserem comprar através deles, vocês vão estar me ajudando aí para
uma pequena porcentagem do que vocês comprarem vão para o canal, então eu consigo comprar mais coisa para trazer aqui para vocês. Então vai estar ajudando bastante, mas fica à vontade de entrar lá no AliExpress e procurar o que você quiser, tá? Aqui a intenção principal é trazer informação para vocês, tá? Então, cara, esse preço aqui, os 3 que eu paguei nesse aqui, às vezes você não compra um aqui do Brasil, né? Inclusive você consegue esses acabamentos especiais num preço bem bacana. Tô de olho no Homem de Ferro ali, que acende um LEDzinho aqui no meio do peito, na mãozinha. E, cara, se você for comprar um desse no Brasil, você vai gastar aí perto do salário mínimo, né? E o salário mínimo atual desse vídeo aqui, tá? E, cara, no AliExpress você acha por um pouco mais de R$100 quando você procura alguma coisa mais bem trabalhada, né? Mais bacana ali, com um refinamento maior. Então, cara, é uma coisa muito mais acessível e esse que é o principal diferencial. Então, neste caso aí de depoimento, de análise aqui mesmo, depoimento com análise, desses tipos de coisas, se você está procurando isso, cara, pode ir tranquilo no AliExpress, você vai ter bonecos que são fidedignos, né? Fiéis ao personagem, né? Em geral, né? Mas sempre avaliando lá, olhando as avaliações, né? Você vai ter excelentes decorações, chama atenção. Inclusive, quando eu participo de algumas reuniões, fala, pô, legal esse seu cenário aí atrás, bacana, pô, assisti esse desenho aí. Então, vai ter esse tipo de coisa porque é legal, tá? E, cara, você vai ter um preço acessível, vai ter tranquilidade, só que sabendo que tem esses problemas que os encaixes ali, né, não são muito bacanas, então é para coisa, em geral, para decoração, tá? Então, para deixar paradinho. Se você for uma coisa que você precisa ficar movimentando, trocando de lugar, ou se você quiser dar para alguma criança aí, ou pré-adolescente que vai ficar brincando com aquilo ali, não sei se nem se eles estão brincando hoje em dia, cara, não recomendo, tá? Porque os encaixes vai ter que ficar encaixando e se ficar forçando direto ali, pode acabar não encaixando mais. E aí você vai ter colar, sei lá, com super bonder da vida aí, ou cola rápida, né? Cola instantânea. Então, cara, em relação ao que se propõe, você vai ter aí excelentes decorações para o seu ambiente, colocando a sua própria cara e gastando pouco. Então, por isso, eu recomendo a compra, né? E é basicamente isso que eu queria falar com vocês, né? Trazer esse tipo de avaliação minha em relação às compras do AliExpress e aos bonecos em si, em questão de qualidade. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço por favor que vocês já curtam, se inscrevam, ative o sininho para poder ficar por dentro dos próximos vídeos aí do canal. Eu vou trazer várias outras coisas, inclusive alguns unboxings aí recentes que eu fiz, né? Trazendo tudo para vocês, e eu tô voltando às lives na Twitch também, fica de olho aí, né? Principalmente voltado aí pro Nintendo Switch OLED. Então, fique ligado que eu vou colocar todas as redes sociais aqui também no vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de coração. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!